Olá, queridos alunos e queridas alunas da Rede Municipal de Ensino. Sou a professora Ellen e vou estar com vocês nos próximos dias ministrando a disciplina de Pesquisa e Produção de Texto, PPT. Para a nossa primeira aula de hoje, eu gostaria que vocês tivessem muita atenção em todas as dicas de como produzir o bom texto. Vamos lá? Vamos começar? Atenção aí na tela, a primeira dica, conhecimento do assunto. A gente, quando quer produzir um bom texto, tem que ter muita clareza, muita certeza do que nós vamos falar. Como que eu posso falar, por exemplo, sobre a reciclagem do lixo se eu não tenho informações, não tenho conhecimento? Por isso que o nome da nossa disciplina é Pesquisa e Produção de Texto. Você precisa pesquisar, ler bastante para poder saber escrever sobre o que você quer falar. Embaixo nós temos aí a segunda dica, clareza das ideias. Bom, e essa clareza das ideias você vai organizando-as no seu rascunho. O rascunho é o primeiro momento que você vai ter para produzir o seu texto. Então você vai pegar o seu caderno ou uma folha A4, uma folha de papel qualquer e vai fazer o seu rascunho. E esse rascunho é onde você vai colocar o que nós chamamos de tempestade cerebral. O que vier na sua cabeça, você vai escrevendo ali no seu rascunho, sem ter a preocupação de que está tudo correto, se você colocou as palavras escritas corretamente, se a ordem das suas ideias estão corretas. Então é essa tempestade cerebral, as suas ideias vão surgindo e você vai escrevendo, anotando tudo o que você sabe sobre um determinado assunto. Como nós falamos anteriormente, no nosso caso, no nosso exemplo, a reciclagem do lixo. Depois que você fez esse rascunho, você vai selecionar as ideias, ver o que realmente é mais importante para você escrever a sua produção final. Próximo passo, a próxima dica que nós temos aí, é que tem que ter uma coerência, um sentido, um significado. O que é essa coerência? Nós vamos falar muito essa palavra no decorrer das nossas aulas. Eu não posso, por exemplo, estar escrevendo sobre a importância da reciclagem do lixo e no meio do meu texto eu falar que não é importante separar o lixo em orgânico, em industrial, em lixo comum. Então eu vou estar me contradizendo, não vai ter uma coerência. Estão entendendo aí as dicas? Vamos continuar então. Dica muito importante, evite repetições de palavras. É muito ruim para nós, leitores, lermos um texto e ter várias palavras repetidas. Da mesma forma que é muito ruim quando uma pessoa vai escrever o texto e não tem muito vocabulário. Para aumentar o nosso vocabulário, é importante lermos bastante. Por isso, a prática da leitura deve ser um hábito em nossas vidas. Próxima dica. Não fuja do tema, do foco. Então, se você está falando sobre as praias de Palmas, por exemplo, vamos mudar aí um pouquinho o tema agora, está falando sobre as praias de Palmas, você não pode falar, por exemplo, das praias do Rio de Janeiro. Tem que ter um foco, um objetivo. E atenção com a sua pontuação e com a ortografia. Lembrando que a ortografia é a escrita correta das palavras. E para isso, tem a próxima dica aí. Faça do dicionário o seu fiel companheiro. Professora, eu não tenho dicionário em casa, meus vizinhos também não têm, como que eu vou usar o dicionário? Não tem problema. Seu professor, a sua professora, vai corrigir os seus textos e eles vão auxiliá-los nessa correção das palavras. Mas se você tiver o dicionário, faça dele o seu fiel companheiro de todas as horas. Escrita legível. Lembre-se que você está escrevendo para que outra pessoa possa ler. Então, a sua escrita tem que ser legível. E agora uma dica também muito importante, que é o uso da borracha. Nós temos muitos alunos e muitas alunas que não querem usar de jeito nenhum a borracha. Acha que a borracha é para ficar ali em cima da mesa, né? É a famosa preguicinha de usar a borracha.
Então, pega essa borracha, errou uma palavra, vai lá, apaga. Ou colocou uma ideia que não era a ideia que você queria, apaga e começa de novo. Use a sua borracha quantas vezes forem necessárias. E aí você vai ver que a sua produção final vai ficar muito boa. Vamos lá? Respira aí um pouquinho, vamos continuar a nossa aula. Bem, você pesquisou o assunto, viu se as palavras estão todas corretas, leu bastante, agora é hora de você reler o que você escreveu. No momento dessa releitura, você vai perceber o que você precisa tirar do seu texto, o que você precisa acrescentar no seu texto, ou uma ideia nova que surgiu. Para isso é importante também, é interessante você ler o seu texto em voz alta, porque quando você está se escutando, você vai ter mais uma noção do que precisa ser melhorado. Próxima dica, ambiente. O ambiente, ele é muito importante. Professora, o que é esse ambiente? É o lugar onde você vai fazer a sua produção. Aí eu coloquei que o ambiente arejado, que é um ambiente ventilado, iluminado, um lugar que você se sinta bem. Digamos que você às vezes fala assim, mas professora, na minha casa não tem lugar iluminado e nem ventilado. Mas vai para o canto na sua casa que você se sinta bem, que você possa se concentrar no que você está escrevendo. De preferência, sem barulhos, sem movimentação de outras pessoas, ok? Próxima dica, lave bem as suas mãos. Durante esse momento que nós estamos vivendo, a pandemia, sempre está passando nas televisões, em todos os canais das redes sociais, a importância de lavar as mãos. E essa importância deve ser para sempre. Antes de você fazer a sua produção de texto, lave bem as mãos para não ficar com aquela folha suja, amassada, principalmente quando você for fazer a sua produção final. Importante, sempre se coloque no lugar do leitor. Quem é o leitor? A pessoa que vai ler o seu texto. Então, sempre se coloca no lugar dessa pessoa. O meu texto, o que eu escrevi, está sendo bem dito? A outra pessoa que vai ler o meu texto está entendendo o que eu quero realmente dizer? Lembre que você está escrevendo não apenas para você, mas que outra pessoa possa ler. E aí uma dica mega importante também é que você pode ler seu texto, a sua produção, para alguém da sua família, ou para os seus amigos, amigas, seus vizinhos, e perguntar, vocês entenderam o que eu escrevi? Continuando aí, uma dica extra, guarde e organize suas produções. Assim, ao final do ano, você poderá ver o quanto você aprendeu. Então, o que você pode fazer? Quem puder, compra uma pasta e vai organizando essas produções. Então, hoje nós vamos ter a nossa primeira produção. Seu professor, sua professora irá corrigir a sua produção e quando você recebê-la de volta, você pode colocar na pasta. Ou se você enviar uma foto, já guarda esse seu texto dentro dessa pasta, que aí ao final do ano você vai ver como você evoluiu, como você aprendeu desde a nossa primeira aula até a nossa última aula do fim do ano. Bom, algumas dicas dadas, é claro que não são só essas dicas, e agora é hora de produzir. É o momento que você vai ter para a sua produção. E o tema da nossa aula de hoje é Meus sentimentos e aprendizados nesta pandemia. Todos nós, durante essa pandemia do Covid-19, estamos vivendo um turbilhão de sentimentos. E eu acredito que a maioria de vocês já assistiu ao filme Divertidamente. Aqui eu trouxe, que vocês estão vendo aí na tela de vocês, os personagens desse filme, que expressam bem os sentimentos mais comuns de nós, seres humanos. Temos aí o medo, a raiva, a alegria, nojinho, tristeza. Então, vocês vão produzir um texto colocando esses seus sentimentos. O que você está sentindo nesses meses de isolamento social?
O que você tem aprendido? Então, professora, eu estou sentindo alegria, porque eu posso estar em casa mais tempo com a minha família, ou eu estou sentindo raiva porque eu não posso brincar com meus amigos, minhas amigas na escola, não tem mais a hora do recreio, que é o momento tão esperado pelos estudantes. E o que você tem aprendido? Você aprendeu a arrumar seu quarto? Aprendeu toda a tabuada de multiplicação? Aprendeu um novo jogo? Então você vai escrever tudo isso que você está sentindo e aprendendo durante esse período de isolamento social. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Lembrem-se que a prática tende a melhorar a nossa produção. Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica. Então, pratiquem. Quem não tiver o acesso à internet para poder fazer essa atividade e publicar na plataforma, lembre-se que você, a sua família, pode ir à sua escola, buscar essas atividades impressas para você responder em casa e depois devolver novamente na sua escola. Essa produção de hoje, que vocês vão escrever sobre os seus sentimentos e os aprendizados na pandemia, você vai tirar uma foto e postar a sua produção nos grupos da sua escola. Bom, por hoje, nossa aula termina aqui. Lembrando que todas as nossas atividades também estarão disponíveis na plataforma Palmas Homeschool. E quem não tem acesso à internet pode retirar essas atividades na escola que você estuda. Por exemplo, eu sou a professora da ETI Olga Benário. Então, meus alunos, minhas alunas que não tiverem acesso à internet, a família, juntamente com os estudantes, podem ir à escola e retirar as atividades que já estão impressas lá. O texto de hoje, a produção que vocês vão fazer com o nosso tema, meus sentimentos e aprendizados nessa pandemia, você vai tirar uma foto, postá-la no grupo do WhatsApp da sua escola. Professora, eu não tenho celular e não tenho WhatsApp, como que eu faço? Então você vai deixar o seu texto lá na sua escola para o seu professor ou a sua professora fazer a correção. Lembre-se de fazer com muito capricho, porque os seus professores vão corrigir com muito carinho. Um abraço a todos e a todas, até a próxima aula.